Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre autocuidado, tá? O autocuidado do psicólogo que trabalha com pessoas que vivenciam lutos. Uma pergunta que eu recebo com frequência é: como você dá conta, Ana, disso? Como você dá conta desse sofrimento? E eu não tô aqui para romantizar. Eu vejo sim muita beleza nesse trabalho, essa capacidade de se reconectar com a vida, de se adaptar à vida. Muito desse trabalho de ter esperança diante do sofrimento intenso. Há muita beleza, né? Eu digo que trabalhar com luta é trabalhar com a essência da vida. O que eu escuto é a essência da vida, é o que tem valor, é o que importa. Mas há sim um custo emocional também desafiador, grande, potente, enfim, o nome que vocês quiserem atribuir. Tem dias que são muito pesados, tem dias que são mais tranquilos, mas tem um custo emocional e é inevitável. Quando a gente fala do luto, a gente fala, os estudos apontam, né, não sou eu que estou dizendo, mas que costuma ser a maior crise que o ser humano pode vivenciar. Talvez o sofrimento mais extremo que o ser humano pode vivenciar. E isso traz uma repercussão quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de intervenção. Lógico que quando eu tô ali escutando esse sofrimento intenso, reações intensas, muitas vezes uma desorganização psíquica, com reações mesmo complicadas, eu absorvo isso de alguma maneira. Quem me disser aqui no comentário que não absorve, eu vou questionar, tá? Porque nós não somos robôs, não há essa neutralidade, não tem como, por mais que eu construa uma armadura aqui, e que é comum a gente fazer isso. Eu trabalhei no hospital e eu via isso o tempo inteiro. A gente constrói uma barreira, muitas vezes uma muralha, para que a gente não se envolva, porque tem essa ideia, né? Assim, se eu me envolver, eu não vou dar conta, se eu me envolver, vai ser muito sofrido. Imagine se eu me envolver com cada história de paciente. Então, é lógico que não são os extremos, não é 8 nem 80. É lógico que eu não vou me envolver emocionalmente de maneira intensa com todas as histórias. O que eu quero trazer aqui como reflexão é que há algo daquela reação, daquela história que te toca e que fica em você e que permanece. E que a gente precisa aprender, sim, a processar. E aí a gente fala de autocuidado. Autocuidado tem o que é a base que todo mundo fala e que é muito importante, que é cuidar da nossa saúde física mesmo, tá? Lógico, cuidar da saúde física também cuida da saúde mental, tá tudo junto misturado. Mas é isso, práticas de atividade física, cuidado com a alimentação, sono e tudo mais, né? Exames em dia, enfim. Isso é importante, é base. Mas quando a gente fala de autocuidado no trabalho com luto, a gente fala de um pilar do suporte, tá? Não é só eu preciso me cuidar para me proteger. Isso faz parte do tripé de cuidado. A gente fala de conhecimento técnico e teórico, de ter domínio, a gente fala de supervisão, de ter um outro olhar, de poder dividir, de ter uma orientação no cuidado, e a gente fala de autocuidado. E por que é um pilar? Porque isso pode causar danos. Se eu não me cuido, se eu entro em sofrimento, se eu fico desorganizada com tudo que eu absorvo, eu posso causar danos ao paciente, então de despejar o que é meu nele, a minha avaliação clínica vai ficar errada, eu não vou conseguir me conectar efetivamente com a dor dele, e eu posso também causar danos a mim mesma e de adoecer. A gente fala de fadiga de compaixão, a gente fala de burnout, a gente fala de um risco enorme para os profissionais que atuam com saúde mental. Então, a gente precisa estabelecer aí alguns critérios de autocuidado. E aqui eu quero sugerir, né, trazer aqui 5 cuidados que são essenciais para o profissional que lida com situações de perdas e luto. Lembrando que luto não é só por morte, tá? E que provavelmente na sua prática você lida com casos assim. Então, o primeiro é: tenha clareza do que significa essa temática para você. O que é trabalhar com perdas e luto? Como é que você lida com isso? Quais são as suas experiências pessoais? Qual é a sua visão espiritual sobre isso? Como é que você reage? Como é que você maneja? Você precisa ter muita clareza para que você possa separar o que é seu e o que é do outro. Então você vai ali ouvir o outro e você não pode trazer a sua perspectiva. O luto é sobre um enlutado, certo? Eu acho que essa é uma premissa central que você precisa fazer, e aí a gente fala de autoconhecimento, né? Muitas vezes é isso, é psicoterapia, mas é essa atenção a si mesmo. Você precisa estar atento
a como você lida com essas questões. A segunda questão é: saiba identificar as suas reações, saiba identificar como esse trabalho repercute em você. Então, por exemplo, a repercussão que acontece comigo muitas vezes é no meu corpo mesmo, tá? Eu sinto o pescoço. Eu volto muitas vezes de uma tarde, de um turno de atendimento, e eu sinto que eu tensionei. E é isso, muitas vezes a gente tensiona na sessão, gente, o corpo fala, não é só narrativa, não é só fala, né? A gente tá ali conectado em vários aspectos. E eu preciso saber identificar como é que eu tô reagindo. Então, por que eu tensionei? Foi algo que, desse paciente específico, foi de uma tarde que acabou sendo atropelada, eu não consegui uma pausa, atrasou, fez isso, fez aquilo. Foi de um atendimento específico, aquela escuta diante daquele paciente me atravessou de alguma maneira. Então, eu preciso ficar atenta às minhas reações, para que a partir daí eu pare e pense, sabe? Não deixe de ser atropelada pela correria da pós-modernidade, mas que eu pare e pense, por que que eu fiquei assim? E a partir daí eu cuide disso, para que isso não complique, para que isso não me traga nenhum adoecimento, nenhum desafio extra. Uma outra questão, né, uma terceira questão é as supervisões. Faça a supervisão. Tenha esse espaço que é também de cuidado consigo mesmo. A gente faz supervisão muitas vezes para aprimorar a nossa intervenção, então, lógico que tem um objetivo ali de ter o melhor cuidado possível para aquele paciente. Mas é um espaço também de autocuidado. Não é psicoterapia, mas é ter alguém que possa olhar e que te traga essa maior segurança dos caminhos que você está trilhando, que muitas vezes vai trazer alguns questionamentos sobre a maneira como você está agindo. Por que você está insistindo tanto nesse aspecto? O que o paciente traz sobre isso? Às vezes o paciente nem está trazendo esse aspecto, mas você está insistindo nisso, porque isso é uma questão para você. Então, ter esse espaço de troca é muito importante e pode ser muito eficaz, tanto no seu autocuidado quanto no cuidado para o paciente. Um quarto ponto é: organize a sua agenda de uma maneira saudável para você. Não deixe ser muito corrida, não se atropele nos atendimentos, porque quando a gente escuta a dor do outro, de alguma maneira, a gente absorve alguma coisa ali daquele atendimento. Então, estabeleça respiros e pausas, organize a sua agenda de uma maneira que você possa fazer isso. Sei lá, que entre um atendimento e outro, você possa minimamente recarregar sua bateria, sabe? Pegar mesmo o carregador, tipo carregador de celular, e colocar ali, ó, eu preciso voltar pelo menos para 50%, 70%. Porque com 30% eu não vou conseguir fazer um atendimento eficaz, bom, possível. Então, você vai escrever, você vai tomar um café, você vai conversar com o colega do lado, você vai ver besteira no celular, você vai falar com alguém que você ama, enfim. Recarregue a sua bateria de um atendimento para o outro, para que você possa minimamente processar ou acomodar aquilo que ficou. E, por fim, construa recursos para você elaborar todas essas emoções. Então, como é que a dor do outro, a escuta daquela perda, a escuta daquele luto, está diante daquela pessoa em específico? Como isso repercute em você? Como você se sente? Como você processa? Então, você precisa identificar aquilo que fica, porque algo fica, gente, sempre algo fica, tá? Não necessariamente algo ruim, pesado, difícil. Às vezes é uma conexão com a vida. Às vezes, diante daquela escuta, eu volto para casa e eu me conecto com as minhas crianças de uma maneira completamente diferente. Porque eu olho para a vida de uma outra maneira. Eu valorizo as pequenas coisas, né? Aí vem a beleza do trabalho com luto, né? Mas assim, você precisa construir recursos para elaborar. No meu caso, por exemplo, eu sou a doida dos caderninhos, né? Adoro caderninhos e caderninhas coloridinhos e canetinhas coloridinhas. Isso pra mim é muito terapêutico. Mas a escrita pra mim faz muita diferença. Então, eu às vezes compartilho pra quem me segue lá no Instagram. Eu compartilho alguns textos que são textos de elaboração, pós-atendimento, e que, né, alguns eu consigo compartilhar, que eu não tô expondo ninguém, eu tô falando muito da repercussão desse trabalho pra mim. Mas eu tenho o meu caderninho, um diário talvez, mas que em alguns momentos, não é todo dia, não é em todo atendimento, mas que em alguns momentos eu sento e eu escrevo essa repercussão. Ali eu consigo dar nome para o que eu sinto, eu consigo atribuir significado para essa experiência e eu ajudo a acomodar
e elaborar. E aí tem diversos recursos que você precisa entender qual é o recurso que funciona para você. A atividade física, estar com quem ama, o lazer, ter turnos, não atender o dia inteiro, escolher apenas um turno, intercalar, eu atendo segunda, quarta e sexta, mas eu tenho terça e quinta livre, ter o final de semana, escrever, ler, estudar, ouvir podcast. Gente, os recursos são inúmeros, a criatividade é ilimitada, mas você precisa desenvolver esses recursos para fortalecer o seu autocuidado. Cuidar de si é o primeiro passo para que a gente possa cuidar efetivamente do outro. Então, não esqueça disso. Trabalhar com luto tem muita beleza. É um trabalho, né, que é lidar com a essência da vida, mas tem um custo emocional. E o autocuidado é um pilar essencial para esse cuidado. Como tem sido o autocuidado por aí?